Queridos irmãos e irmãs, nós vamos sem demora ler a palavra de Deus. Estamos começando hoje uma série de mensagens que foi divulgada no nosso grupo da igreja e também nas nossas redes sociais da igreja. É uma série de mensagens sobre a fé vitoriosa. E começamos hoje essa série de mensagens Fé Vitoriosa para justamente trazer à igreja tudo aquilo que a fé pode fazer para cada um de nós, aquilo que a fé ela pode promover no nosso coração. Você pode abrir a sua Bíblia e deixar ela aberta no texto do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, no capítulo 14, versículos de 23 a 26. Daqui a pouco vamos ler esse texto. Mantenha a sua Bíblia aberta e quando formos ler, eu vou pedir que os irmãos se coloquem em pé no momento da leitura do Evangelho de Jesus. Pois bem, meus irmãos, se faz necessário nós primeiramente falarmos para os irmãos o que é fé. Quando nós perguntamos para alguém o que é fé, de imediato para os crentes vem à nossa mente o texto bíblico que diz o quê? Fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza daquilo que você não vê. De cara você já vai pensar nesse texto, porque é assim que nós somos ensinados a vida toda, e não está errado, isto é fé. Mas quando pensamos em fé de maneira mais prática, precisamos pensar que fé é, de maneira prática, dom de Deus, para que nós possamos ser habilitados a crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então o que é fé? Fé é algo que vem de Deus, por isso que só pode ser salvo aquele que o Senhor escolheu e colocar fé no seu coração, porque se o Senhor não colocar, não puser fé na nossa mente, no nosso homem interior, então jamais o ser humano crerá em Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque o que nos habilita, o que nos dá condições de crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador, é justamente a chamada fé salvadora, né, que no grego se lê pistes, e nós observamos lá que esta fé é uma fé diferenciada. Mas o que nós observamos no dia a dia, no nosso cotidiano, é que a palavra fé, ela ficou muito banalizada. A palavra fé tem sido usada para muitas coisas. Por exemplo, as pessoas que gostam de fazer jogos de azar, né, jogar na loteria, jogo do bicho, é claro que crente não faz essas coisas, e eu creio que nenhum crente nosso faz isso, em nome de Jesus, que se faz está pecando, mas é para outro estudo isso aí. Mas o fato é que nós precisamos pensar. As pessoas dizem que vão fazer o que quando vão na loteria? Fazer uma fezinha, não é assim? Vão fazer uma fezinha. As pessoas usam a palavra fé de vários modos. Por exemplo, as pessoas dizem assim: eu tenho fé que eu vou passar naquele concurso. Quando você vem pedir oração, mas eu tenho fé que eu vou passar. Eu tenho fé que o irmão, ele é um homem honesto. Eu tenho fé que aquele irmão vai vencer na vida. Eu tenho fé que meus filhos vão ser alguém na vida. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dar uma notícia que talvez você vai se espantar. Isso não tem nada a ver com fé, porque a Bíblia só fala de fé para salvação. Não há fé para outra coisa. Fé salvadora, fé salvífica. Então nós precisamos sim desta fé, porque é esta fé colocada no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus que nos habilita a crer. As pessoas que no Brasil ou em qualquer lugar do mundo podem dirigir veículos automotores, elas podem dirigir porque elas têm uma habilitação, não é isso? Então isso te dá o direito de você poder então dirigir algum veículo. Pois bem, a fé te dá o direito e te dá a condição de você crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e é através da fé que nós então fomos de novo inseridos no povo da promessa, porque nós estávamos destituídos da graça de Deus. Porque todos pecaram e estávamos destituídos da graça de Deus, mas o Senhor faz o quê? O Senhor nos resgatou, nos trouxe de volta para a sua maravilhosa luz, e nós agora podemos andar de fé em fé e de glória em glória.
Então, ao pensarmos sobre fé, precisamos pensar que de fato a fé nos habilita. Mas pastor, então o que é crer? Crer é o exercício humano da fé. A fé te habilita a crer em Jesus. Agora, você pode crer em outras coisas? É claro que sim, mas não tem a ver com fé. Você pode crer em pessoas, você pode crer em situações, em coisas, mas a fé, no que diz respeito à salvação, ela é para ser exercida em relação a Cristo Jesus. Então nós falamos de fé vitoriosa nessa série de mensagens, mas para quê, pastor? São 10 mensagens falando sobre fé vitoriosa, justamente para que eu e você possamos compreender que é através da fé que nós vamos então a crer em Jesus, vamos ser levados a crer nesse Deus, e através da nossa fé, que Deus colocou no nosso coração, vamos também poder levar outros a também compreender Jesus, e quem sabe o Senhor colocar também fé nestes corações. Então a fé, ela nos habilita a crer, mas também nos impulsiona a fazer a vontade do Senhor, a cumprir cabalmente o nosso ministério. Então, nesse tempo, falar um pouco sobre fé vitoriosa. Há um texto interessante na palavra de Deus, em 2 Coríntios 2,14, que diz: mas graças a Deus que sempre nos conduz o quê? Em triunfo ou vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A palavra de Deus nos diz que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Ah, irmãos, como é gostoso ficar perto de alguém com um perfume bom, não é verdade? Exalando um bom perfume, é uma delícia. Agora, nós também precisamos exalar o melhor perfume, isto é, precisamos ter cheiro de Jesus, precisamos que as pessoas percebam Jesus em nós. As pessoas, ao se aproximarem de nós, olharem para nós, ver as nossas atitudes, devem logo dizer assim: olha, é um crente, só pode ser crente. Atitudes como essa só de crente. Ao invés de alguém falar assim, é crente, diz que é crente, ó, só a graça, sabe? Quando eu era criança, não faz muito tempo, eu cantava na escola dominical, né? Com a Bíblia na mão, ali vai um crente. Ó, que nome bonito que o Senhor pôs em mim. Se quiseres também, pecador, poderás ser assim. Olha só, sabe? Crente, nós somos crentes em Jesus. As pessoas antigamente nos identificavam por causa da nossa vestimenta, não é verdade? Por causa da Bíblia que nós carregávamos para todos os lugares. Hoje, quando muito, se consegue identificar o crente quando ele fala, quando ele age, pelas suas atitudes. Nós precisamos, irmãos e irmãs, pedir a Deus que esteja continuamente renovando esta fé no nosso coração, para que nós possamos, através dessa fé, poder realmente impactar pessoas, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, diz o texto de 1 João 5,4, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Precisamos, irmãos e irmãs, reconhecer que nós somos mais do que vencedores, mas é por causa da fé, é através da fé, é pela fé, porque sem fé, diz as Escrituras, é impossível agradar a Deus. Será, meu irmão, minha irmã, que você tem agradado ao Senhor? Então, nesta noite, vamos poder compartilhar um pouquinho sobre esta fé, observando, meu irmão e minha irmã, que em Cristo você recebeu uma fé poderosa. Em Cristo você recebeu uma fé funcional, uma fé que age. A palavra de Deus diz que nós temos que ter uma fé operosa. O apóstolo Paulo, quando escreve as suas cartas aos Tessalonicenses, diz que aquele povo, aquela igreja, tinha uma fé operosa. Vocês podem imaginar o que é uma fé operosa? É uma fé que faz alguma coisa, é uma fé que toma atitude. Não é fé para ficar sentado no banco e achar que está muito bom, estamos conformados, está tudo gostoso, está maravilhoso, conheço todo mundo. Mas e as pessoas que estão morrendo sem salvação? Será que o nosso coração já não arde mais por aqueles que não têm Jesus ainda? Por aqueles que o Senhor também escolheu, por aqueles que o Senhor também deu a vida dele por eles?
e que ainda estão desgarrados, e que nós somos esse elo para levar o Evangelho e trazer essas pessoas, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Meus irmãos e irmãs, de fato, sem fé, Romanos 11:6 vai dizer que é impossível agradar a Deus. Mas observe que lá em Coríntios, em 1 Coríntios 2:5, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. É o que eu estou falando para você. A fé não tem a ver com nenhuma condição humana, mas a fé procede do Senhor. Fé é dom de Deus, e se pertence a Deus, Deus dá a quem Ele deseja dar. Não adianta você orar bonitinho, chorar bonito, fazer qualquer outra coisa, porque fé, Deus dá àquele que Ele quer, porque quando Deus coloca fé, o homem não poderá resistir. Por quê? Porque a graça, ela é irresistível. Então o homem não consegue resistir a Deus. Quando Deus coloca fé no coração, o homem vai crer, porque o Espírito Santo vai chamar com santa vocação. Então nós precisamos sim crer através da fé que o Senhor tem colocado no nosso coração. Agora sim, vamos ler o texto das Sagradas Escrituras. Peço que a igreja fique em pé, aqueles que puderem, em nome de Jesus, para lermos Evangelho de Jesus, capítulo 14, versículos 23 até o 36. Mateus, isso. Mateus 14, a partir... Eu vou ler no 22, porque faz parte aí da perícope. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? 14, 22. Amém ou misericórdia? Amém? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e eis que os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Você pode assentar-se, meu querido irmão e irmã, que o Senhor aplique então esta palavra ao nosso coração. Meus queridos irmãos, não há obstáculo maior ao conhecimento do que o orgulho. Quando nós achamos que já sabemos tudo, há uma máxima que se diz por aí que ninguém é totalmente sábio, que não tem algo para aprender, mas também ninguém é totalmente inculto que não possa ensinar algo a alguém. Todos nós podemos aprender, seja com palavras, seja com coisas escritas, seja com a experiência do outro, e nenhuma condição mais essencial para isso do que a humildade. Essas são palavras de John Stott. Então, para adorar a Deus, é preciso que nós pensemos que precisamos de ter fé, porque se sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, diz a palavra, é necessário crer que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ah, irmão e irmã, se você se aproximou um dia de Deus, você precisou crer que ele existe. A palavra de Deus diz que Deus é Espírito. Então você não vê Deus com esses olhos carnais. Você não consegue tocar em Jesus nos dias de hoje, mas você consegue sim sentir a presença de Deus, porque Ele habita dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. E mesmo sendo um Deus tão grande, tão tremendo, todo-poderoso,
ele se faz do seu tamanho para habitar dentro de você. Olha que coisa maravilhosa. Você, por onde você vai, Deus vai integralmente com você, porque Ele habita dentro de você. Somos santuários de Deus, morada do Senhor. Isso é maravilhoso entender, meus irmãos, porque quando nós entendemos isso, entendemos então que nós precisamos sim de ter fé para adorar o Senhor. Mas apenas adorar não basta, precisamos ter uma certa estabilidade. Observe Efésios 4,14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas. Sabe, qualquer vento de doutrina às vezes tira o crente da igreja. Tem crente muito melindroso, né, que parece um bebelô. O apóstolo Paulo falou isso para a igreja de Corinto, né? Olha, eu não posso dar alimento sólido para vocês estão tomando leitinho até hoje. Ah, irmãos, tem crente que fica na igreja 50 anos tomando leitinho, e sabe o que acontece? Vai ficar desnutrido, porque não dá para tu viver só de leite. Chega a uma certa idade, a criança já recém-nascida tem que tomar alimento mais sólido, mesmo que comece com a papinha, e vai aumentando gradativamente, mas ficar no leite não vai ficar, sabe? E tem muito crente aí, que está com um raquitismo aí espiritual, crente que você não pode falar mais duro, porque, o pastor falou uma palavra que eu não gostei, o presbítero não fez o que eu gostaria que fizesse, sabe? A igreja não está para satisfazer os nossos desejos, muito menos o Senhor. Pelo contrário, nós precisamos de crentes que tenham estabilidade emocional, equilíbrio para poder fazer a vontade do Senhor, para que as pessoas lá fora vejam, olha, eu posso realmente seguir, fazer o que esse crente está fazendo. Por isso que é tão importante nós termos condições um dia de dizer assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será, meu irmão, minha irmã, que nós temos tido condições para isso? Para dizer ao mundo, olha, sede meus imitadores. É uma responsabilidade muito grande. Precisamos pensar bem no que está acontecendo, o que estamos falando, fazendo, ouvindo, vendo, participando, os lugares que os nossos pés têm nos levado. Precisamos pensar nessas coisas. Virá um tempo, diz as Escrituras, em que não suportarão a sã doutrina. Meus irmãos e irmãs, esse tempo já chegou e há muito tempo atrás, e agora só tem se agravado. As pessoas não querem mais ouvir a sã doutrina, elas querem viver nos seus próprios desejos carnais, sentem como que sentindo coceira nos ouvidos. Quando você prega o evangelho como ele é, e temos que pregar como ele é, temos que ter a pregação da sã doutrina, falamos hoje na nossa escola dominical sobre isso. Então é importante demais que nós sejamos crentes da maior firmeza. Quando Moisés foi orientado a conseguir líderes para o povo de Israel, uma das coisas que Jetro diz para ele é: escolha homens da maior firmeza, pessoas que não são levadas por qualquer coisa de vento de doutrina, pessoas que não desanimam por qualquer coisa, pessoas que sejam realmente tenazes naquilo que fazem para a obra do Senhor. Mas infelizmente, meus irmãos e irmãs, o que nós temos vivido nos dias de hoje e visto, são muitos crentes que simplesmente, eles por qualquer coisa, eles abandonam a Deus. Há uma canção que eu gosto muito, antiga também, que diz assim: por que você saiu da igreja? Que mal que Deus lhe fez, largando tudo e indo embora para o mundo outra vez? Se foi alguma coisa que te entristeceu, volte correndo, volte para Cristo outra vez. É preciso sim observar que na verdade nós é que muitas vezes somos muito levados por qualquer coisa que nos fazem. Eu gostei daquela igreja lá porque está acontecendo isso. Eu gostei de lá porque lá tem um cuspe santo. Eu gostei daquela outra lá porque lá o povo planta bananeira e dá cambalhota. Eu gostei, sabe, a gente está sendo levado por essas coisas. Não se engane, meus irmãos e irmãs, há todo tipo de religião e religiosidade por aí afora, sabe? E não é só fora do Brasil, não. Tem dentro do nosso país, tem ao nosso lado, pessoas pregando todo tipo de doutrina. Então nós precisamos pensar, meus irmãos e irmãs, que a fé vitoriosa, ela realmente é uma fé
que fortalece a minha humanidade. Esse é o primeiro tema dessa série de mensagens sobre a fé vitoriosa. Uma fé que fortalece a minha humanidade. Isto quer dizer que eu vou reconhecendo que eu sou dependente do Senhor. Eu vou reconhecendo através da fé, do exercício da fé, através do crer, através das experiências com Deus, eu vou cada vez mais reconhecendo que eu dependo tão somente do Senhor, e que não há nada em mim que não careça da graça e da misericórdia do Senhor. Então isso vai fortalecendo a nossa humanidade. Então a fé vitoriosa em Cristo vai te ajudar, primeiro, a ter encontros de solitude com Deus. Eu fui pesquisar o que é solitude, porque eu achei essa palavra diferente, quase não se ouve falar esta palavra. Você fala muito solidão. Fulano vive numa solidão. Mas eu vi a diferença entre solitude e solidão. A solidão, você vive na solidão não por vontade própria, porque você às vezes é levado a uma situação em que as pessoas te abandonaram, em que todos te abandonaram, então você acaba vivendo na solidão, vivendo sozinho. Mas a solitude não, é o tipo de reclusão onde a pessoa faz por vontade própria, mas não sem motivo, para buscar a Deus, para estar em tempo a sós com o Senhor. E no versículo 23 que nós lemos, você vai observar justamente isso. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Sabe, solitude. A fim de orar sozinho. Simplesmente Jesus gostava e fazia muitas vezes isso, né? Orar sozinho. Inclusive nos ensinou a fazer isso. Falou assim: olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Deus que está em secreto, e o teu Deus que vem em secreto vai te ouvir, vai te abençoar. Então o Senhor nos ensinou com a vida dele e com as suas palavras que de fato nós podemos sim separar e devemos separar um tempo a sós com o nosso Deus. Há quanto tempo talvez você não tenha tido ou não tenha um tempo a sós de qualidade com o Senhor? Quanto tempo faz que talvez você não consiga, né? A gente às vezes tem filhos pequenos, aí ficar sozinho como, né? Aí você começa a querer, fecha a porta, daqui a pouco o filho vai e bate na porta, não é isso? Então é assim, às vezes a gente não tem tempo, corre, o dia a dia, trabalho, e chega cansado e tudo mais, e a gente acaba não tendo tempo para isso. Mas irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, você acha que ele não tinha muita tarefa? Sempre havia multidão ao redor dele, sempre havia muita gente, mas ele fazia o quê? Dá licença aqui um pouquinho, que eu vou me retirar, que eu vou orar ao Pai, sabe? Nós temos que ter esse hábito de estar com o Senhor, tá certo? Por quê? Porque é assim que o Senhor requer de cada um de nós, para que tenhamos encontros onde nós estejamos a sós com o Senhor, porque é a sós com o Senhor que você vai começar a se conhecer melhor, porque você vai começar a entrar em intimidade com Deus. Meus irmãos e irmãs, intimidade com Deus é algo muito bom, mas demora tempo. Demora tempo. Por que você conhece tão bem as pessoas da sua família? Cônjuge, filhos, pais e irmãos. Porque você convive com eles o tempo todo. Dorme junto, toma café junto, almoça junto, janta junto, sai junto, o tempo todo junto. Então você conhece, não é verdade? As mães, só de olhar para os filhos, já sabem que o filho quando chega já está querendo. Mais ou menos a mãe já, opa, já vem, ó, já está querendo alguma coisa, ela só de olhar às vezes já sabe. O pai não, o pai é mais, alguns pais sabem. Mas o fato é que nós precisamos sim dedicar esse tempo a sós com o nosso Senhor, porque Jesus ensinou dessa forma. Mas também a fé nos ajuda a enfrentar dias de ventos contrários. Meus irmãos, aqueles apóstolos do Senhor estavam agora no barco, e diz o texto no versículo 25, diz lá que o barco estava, o 24, estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quando temos fé no Senhor, esta fé que fortalece a nossa humanidade, esta fé nos ajuda sim a enfrentar os dias contrários que nós vivemos no dia a dia, sabe? Quantas vezes você está tentando fazer alguma coisa e tem gente puxando para trás,
Quando eu vejo uma situação dessa, eu me lembro logo de Jó. Vocês se lembram de Jó? Jó, lá no tempo do seu martírio, tinha aqueles amigos dele lá que, de amigo mesmo, quase que não tinha nada, né? Era amigos da onça, sabe? Aí você volta mais atrás e vai lá para Neemias também. Neemias era um homem que, sabe, enfrentou oposição, pessoas contrárias, inimigo, mas não desanimaram, porque por vezes, meus irmãos e irmãs, os ventos podem estar soprando o contrário, sabe? Às vezes estamos remando contra a correnteza mesmo. E o crente, não se engane, o crente é aquele que na maioria das vezes a gente rema contra a maré mesmo, contra a correnteza, porque o mundo caminha a passos largos para o inferno e nós estamos indo para o céu, sabe? O mundo jaz no maligno, mas nós não somos desse mundo, somos cidadãos celestiais, pertencemos ao reino de Deus, nosso nome está escrito no livro da vida. Então é importante demais que você saiba que esta fé que fortalece a nossa humanidade, ela vai te dar condições de você dia a dia enfrentar os obstáculos que virão e que vêm certamente sobre nós. Irmãos, não são poucos ou não são poucas as lutas e os obstáculos que nós enfrentamos no dia a dia. A nível global, estamos enfrentando a pandemia, mas e de maneira pessoal? Sabe, quantas lutas você tem enfrentado? Quantos leões você tem dominado? Não é? Quantas muralhas você tem conseguido transpor? Sabe, nós cantamos, cada vez que a minha fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. Você tem crescido, meu irmão, minha irmã? Porque são oportunidades que Deus tem nos dado para o nosso próprio crescimento, mas saiba que uma fé que fortalece a nossa humanidade, nos dá condições então de enfrentar qualquer obstáculo. Quando você tem fé no seu coração, os obstáculos, eles serão só mais um degrau para que a sua fé se fortaleça. Eu acho interessante, irmãos, que nós fazemos orações o tempo todo pedindo para Deus aumentar a nossa fé. Não é verdade? Você ora assim? Pois é, eu tenho medo de orar desse jeito. Eu oro desse jeito, mas eu não sou muito fã não. Porque vem mais luta, sabe? Vem mais lutas, porque não existe um feômetro. Você conhece, doutor Fernando, tem algum negócio de medir fé? Não tem. Tem termômetro, tem outros aparelhos que medem um monte de coisa, mas para medir fé não tem. E aí como é que você vai saber? Você pediu, Senhor, aumenta a minha fé. Como é que você vai saber que a sua fé aumentou? É porque amanhã você vai vencer um desafio maior do que você venceu hoje. Aí você vai saber, olha, não imaginava que eu fosse capaz. Então minha fé foi Deus que fortaleceu, sabe? Então se você não quer, muito problemas maiores, fala, Deus, eu quero fé, Senhor, mas na medida do problema, Senhor, me ajuda, me dá graça, sabe? Então nós precisamos realmente entender que os nossos obstáculos, eles são vencidos quando cremos no Senhor da nossa vida. A terceira coisa importante, irmãos e irmãs, que a fé que fortalece a nossa humanidade, ela faz, é que ela nos ajuda a confrontar os nossos medos. A palavra de Deus, lá em 1 João, nos fala que o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Meus irmãos e irmãs, quantas vezes nós temos tido medo? Observe os apóstolos como eles tiveram medo também. Versículo 26 que nós lemos. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E todos de medo gritaram, todos, não foram alguns discípulos não, os apóstolos, todos eles estavam lá. Bom, se eu estivesse lá e eu soubesse nadar, porque eu não sei, eu teria não só gritado, como talvez teria pulado e mas imagina você ver alguém andando sobre as águas, sabe? Diz aqui que o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Isso quer dizer que estava ali acontecendo um temporal, algo assim, não é? Estava acontecendo ondas altas, e de repente Jesus vem na 4ª vigília da noite ainda, lá na madrugada, e Jesus vem andando ainda escuro sobre as águas. É de arrepiar os cabelos, irmãos. Por mais crente que você seja, tenho certeza que você também iria
ter atitudes como essa, de medo. Mas quando temos fé, nós somos aí realmente abençoados pelo Senhor, somos sustentados pelo Senhor, para que o medo possa ir embora. Não quer dizer que em algum momento você não vai temer algumas situações, mas imediatamente você vai começar a lembrar do tamanho do seu Deus, do poder do seu Deus, da autoridade que está nas mãos do seu Deus. E aí você vai poder pensar: olha, então eu posso sim vencer o meu medo com graça, com esperança, com fé, com ousadia, em saber que o meu Deus está comigo. Meu irmão, minha irmã, é preciso superar os nossos medos. Nesse tempo de pandemia, então, o medo tomou conta de milhões de pessoas. Me arrisco a falar milhões, porque como é mundial o negócio, milhões de pessoas estão com medo. Medo de tudo, não é só medo da Covid, medo das pessoas, medo de se relacionar, medo de tudo, sabe? E com isso, meus irmãos e irmãs, temos deixado algo muito importante de lado, que é exercitar a nossa fé no Filho de Deus. Eu e você precisamos exercitar a nossa fé, e parte desse exercício é falar: Senhor, me ajuda a superar os medos, os traumas, os temores, sabe? Às vezes crentes que estão aí sobrevivendo com síndrome do pânico, sabe? Ah, pastor, mas crente pode ter síndrome do pânico? Quem sou eu para dizer que não pode? Já foi constatado que tem a ver com questões emocionais, foi constatado que é considerado também uma doença. Então pode sim, agora pode também buscar o Senhor, sabe? Tem uma canção que também gosto demais, que fala assim: quantas vezes me ajoelhava e não tinha coragem nem forças para falar com Deus. A canção do Sérgio Lopes. Às vezes a gente se ajoelha e tamanhos são os problemas que a gente não dá conta de falar com Deus. A gente chora, a gente começa a balbuciar algumas palavras, até que o Espírito Santo vai trazendo alento ao seu coração e você começa a orar e começa a falar com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, é assim mesmo. O medo, cuidado, produz tormento. Então, peça para Deus para tirar o medo, para colocar mais confiança, para colocar mais esperança, porque a Bíblia diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Mas a fé que fortalece a minha humanidade também nos faz superar as nossas dúvidas. Será que é Jesus mesmo? Será que vai dar certo? Será que o Senhor está comigo? Muitas vezes, irmãos e irmãs, o inimigo tenta fazer isso conosco. O teu Deus, onde está? Não é assim? O teu Deus, onde está? Perguntaram isso certa vez para Sadraque, Mesaque e Abednego. Será que o teu Deus vai livrar você da fornalha, vocês da fornalha? Vocês lembram qual foi a resposta daqueles homens? Ó rei, se o nosso Deus, a quem nós continuamente servimos, quiser nos livrar, Ele vai nos livrar não só da fornalha, mas também das tuas mãos. Olha só, irmão, isso é fé. É fé que fortalece a nossa humanidade, porque eles reconheceram que o poder estava no Senhor. O apóstolo Paulo reconheceu que o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na nossa fraqueza. Isso é justamente reconhecer a nossa humanidade. Então as dúvidas, elas vão embora. Versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Olha o que Pedro diz. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Eu não sei vocês, mas eu, como eu disse já várias vezes aqui, eu gosto de ficar imaginando as histórias. E eu fico imaginando quando Jesus falou para Pedro: vem. Porque Pedro não esperava que Jesus dissesse vem. Porque eles estavam pensando que era um fantasma, sabe? Não esperava. E Jesus fala vem. Por mais que ele fosse um pescador, talvez um exímio nadador, porque quero crer, porque um pescador não saber nadar é complicado. Mas ainda assim, vamos dizer, fosse um exímio nadador, mas de repente agora ele tem que andar sobre as águas. Não era nadar. Jesus não falou para ele assim: mergulha aí, Pedro, e vem. Não, era para ir andando. E eu fico imaginando Pedro pedindo para alguém segurar a mão dele, porque as ondas estavam bravas. Segura aqui minha mão, e botando o pezinho assim, tateando para ver se o pé não ia afundar primeiro.
Porque, claro, irmãos, eu não sei vocês, mas eu não ia sair daquele barco só se o barco virasse comigo. Mas ele teve que dar o primeiro passo, irmão e irmã, para que as nossas dúvidas sejam superadas, sejam solucionadas, para que possamos continuar crendo. Precisamos dar o primeiro passo para fora do barco, sabe? E Pedro precisou fazer isso. E você leu o texto comigo e viu que ele começou a andar, não é? Ele foi andando, mas quando ele olhou para o lado, quando ele começou a perceber a força das ondas, aí ele teve o quê? De novo, medo. Teve medo e começou a afundar. Quando temos medo, irmãos, nossos projetos afundam, sabe? Quando duvidamos do Senhor, quando duvidamos daquilo que Deus pode fazer, quando duvidamos de quem nós somos para com Deus, quando duvidamos de quem é Deus para nós, nós então começamos a ver os nossos sonhos, os nossos projetos naufragarem. Então precisamos sim observar que esta fé que fortalece a nossa humanidade, ela faz que a gente possa superar as nossas dúvidas e poder reconhecer realmente é Jesus que me conduz, é Jesus que me chamou para caminhar sobre as águas, não foi qualquer outro não, porque enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele caminhou, mas quando ele começou a olhar para o vento e para a onda, ele naufragou. É assim na nossa vida também. Enquanto estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, nós caminhamos seguros. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque você está no esconderijo do Altíssimo. O seu foco está em Jesus. Agora, se você desviar o foco, ou se você sair do esconderijo, Deus não tem compromisso com quem está fora do esconderijo. Ele promete proteger você dentro do esconderijo. Se você deliberadamente sair do esconderijo, aí, meu irmão, é por sua conta e risco. Deus certamente quer fazer você superar todas as suas dúvidas a cada dia. Mas também nos faz ultrapassar os nossos limites. Tem gente, né, que fala assim, não dou conta, daqui para frente, agora é só para a Júlia, é só para a Nilza, eu não dou conta mais, eu fui já no limite das minhas forças. Já viveu experiência assim, que você fala assim, eu estou no meu limite, agora cheguei no meu limite. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos faz sim ultrapassar os nossos limites, ultrapassar. Imagina Pedro andando sobre as águas mais uma vez, e ele ultrapassou os limites. Que limites? O limite dele pessoal, de medo, ultrapassou o limite até mesmo daquilo que é normal, né, para passar a viver o sobrenatural. O cristão, o salvo em Jesus, precisa viver sim no natural, mas também precisa experimentar o sobrenatural de Deus. Irmãos e irmãs, nós vivemos o tempo todo experimentando do sobrenatural de Deus. Não podemos perder isso de vista. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós e nos faz sim ultrapassar os nossos obstáculos, vencer os nossos desafios e seguir em frente, além das nossas limitações. Sabe por quê? Porque Ele disse assim, olha, eu te fortaleço e te ajudo, e te tomo com a minha destra fiel. Meu irmão, minha irmã, é o Senhor quem nos fortalece, sabe? Existe uma canção também que diz, tua palavra que me fortalece, quando a noite, quando o dia amanhece, eu posso crer no amanhã. Você tem crido no amanhã? É porque você tem ultrapassado os seus próprios limites. Pedro ultrapassou os limites de tudo que se pensava para poder viver o sobrenatural, andar sobre as águas. O Senhor nos faz assim, mas o Senhor também nos faz vencer a nossa incredulidade humana, sabe? A fé nos faz vencer a incredulidade. Quantas vezes, irmãos e irmãs, a gente não crê? Alguém fala assim, fulano foi convertido por Jesus. O quê? Aquela pessoa não acredito não, só vendo. Talvez você tenha conhecido, a pessoa era tão ruim, talvez fosse um bandido, algo assim, e você fala, não, de jeito nenhum, não, só se eu ver, transformado. Às vezes estamos assim, mas a palavra de Deus diz, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Meu irmão, a fé
fortalece a nossa humanidade e nos faz vencer a incredulidade. Subindo ambos, versículo 32, para o barco, cessou o vento. Olha que interessante, irmãos. Enquanto eles estavam lá no barco sozinhos, o vento batia. Enquanto Pedro estava andando sobre as águas, o vento batia. As ondas batiam nele. Mas quando eles entraram para o barco juntos, o que aconteceu? O vento cessou. Acabou. Parou. Vencendo aquela incredulidade. E Jesus fala: olha, por que vocês não creram? Por que duvidaram? Por que duvidaram? Homens que vocês são de pequena fé. Sabe, muitas vezes, irmãos, nós estamos assim. Deus continua operando. Deus não deixou de operar por causa da pandemia. Deus não deixou de ser Deus porque muitas, milhares de pessoas morreram. Deus não deixou de ser Deus porque a gente vem ou não vem à igreja. Deus não deixou de ser Deus se você ora aqui ou em casa. Não. Mas nós precisamos vencer a nossa própria incredulidade. Porque precisamos sim, meu irmão, minha irmã, utilizar a fé que o Senhor colocou no nosso coração, para que nós também creiamos no Senhor e naquilo que Deus pode fazer. E o que Deus pode fazer? Tudo. O nosso Deus pode fazer tudo. Não há nada difícil, muito menos impossível para o nosso Deus. Mas a fé que fortalece a nossa humanidade, ela nos faz também testificar do poder de Deus. Observe, os que estavam no barco o adoraram dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Adorar a Deus, testificar do poder de Deus. Você já experimentou o poder de Deus? Já viu o poder de Deus agindo em alguém? Então testifique isso, proclame isso, fale disso, mostre para as pessoas que estão ao seu lado, que de fato, meu irmão, minha irmã, o Senhor é o Todo-Poderoso El Shaddai, além dele não há salvação. Então quando Deus estiver operando e você estiver sentindo, proclame isso. Verdadeiramente é Deus que está agindo naquela pessoa, verdadeiramente foi Deus quem agiu naquela situação. Olha, aquela situação que eu passei foi Deus, porque somente Ele podia fazer a diferença na minha vida. É assim, é o reconhecimento do poder de Deus. E por último, para nós podermos fechar nesse tempo, é preciso que esta fé que fortalece a minha e a sua humanidade, ela possa também ser parte da resposta para a dor do mundo. Eu e você, meu irmão, minha irmã, com a fé que Deus colocou no nosso coração, precisamos ser resposta para essas pessoas que estão ao nosso redor, levar vida para as pessoas, levar Jesus às pessoas, sabe? Não podemos negligenciar o nosso chamado. Não é uma coisa, uma incumbência apenas, sabe, do pastor, da comissão de evangelização, de um evangelista, de presbítero, não. Cada um de nós que foi alcançado pela graça de Deus precisa falar para as pessoas. E aí entra os versículos 34 a 36. Então, estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança. Olha só, olha como é que se prega o evangelho. E trouxeram todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de suas vestes. E todos que tocaram ficaram sãos. Poder de Deus. Então eu e você, como crentes em Jesus, eu e você, que temos uma fé que fortalece a nossa humanidade, temos a obrigação de ser a resposta, sabe, para a dor das pessoas nesse mundo. Então, em meio à pandemia que estamos vivendo, nós somos a resposta de Deus para as pessoas. Isso quer dizer que você tem que ter a palavra de vida. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? O Senhor transmitiu essas palavras de vida eterna para nós, e nós fomos encarregados de transmiti-la para outras pessoas. Não negligencie o teu ministério, pelo contrário, cumpra cabalmente o ministério que Deus colocou nas suas mãos para fazer, e você vai ver o quanto Deus vai usar você. Fé, uma fé que fortalece a nossa humanidade. Pense nisso, meu irmão. Eu e você somos humanos, sim, mas cada vez mais fortalecidos na fé que o Senhor colocou no nosso coração. Amém? Deus te abençoe, Deus nos abençoe, em nome de Jesus, a vencermos de fé em fé,
de glória em glória, para a honra e glória do Senhor.